Sala de paredes brancas, ao centro cadeiras verdes posicionadas em U, Boa. com pessoas sentadas. Em frente a Estão me elas, ouvindo? uma mulher em pé. Ah, então Ao tá bom. fundo, dois telões. Gente, boa tarde. Obrigada. Obrigada quem está aqui presencial. Obrigada quem está no online aí, que tem uma galera assistindo. No canto inferior direito há um É, intérprete de Eu sou a Libras. Maíra, para quem não me conhece. Acho que tem alguns que são mais novos do tribunal e não devem me conhecer, né? Mas a maioria acho que me conhece. Hoje a gente marcou esse dia aqui para apresentar o novo painel. Na verdade, novo não, vou corrigir, a versão 2 do painel. Painel dos gabinetes, né? O pessoal que já usa o painel vai perceber algumas diferenças. Esse painel, vou só contextualizar um pouquinho, né? Alguns já sabem, mas tem um pessoal mais novo, a gente vem desenvolvendo, melhorando a estatística da terceira região, desde um projeto que iniciou lá em 2018, com a mudança da estrutura, lá da assessoria que eu estou, atualmente estou lá na assessoria de estratégia e desenvolvimento, né? E quando eu assumi lá, recebi a missão de reorganizar a estatística. Então, desde 2018, a gente vem trabalhando com essas alterações, com a unificação de dados, que é o ponto mais importante aí da estatística, porque a gente tinha 4 sistemas processuais, hoje a gente está numa situação um pouco melhor com o PJE, pouquinho, né, só no CIAPRO, mas a gente facilitou um sistema só, a gente tem uma única base, e a gente vem nesse período, assim, com vocês, melhorando a qualidade do dado, né, nesse repositório unificado. E o painel do segundo grau, que até a Kátia depois vai pôr para a gente lembrar como ele é hoje, Nos telões, o painel. ele foi o primeiro, né, o nosso filho mais velho de painéis de BI é este do segundo grau. Ele foi o primeiro que a gente desenvolveu e fez, e a gente e foi de 2019, né? Que a gente até chegou a fazer uma apresentação, quem estava aqui, teve alguns participaram na época, e a gente, desde então, a gente melhorou nesse painel algumas coisas, né, mas poucas coisas que foram melhorando, e o que foi melhorando mesmo, assim, de mais substancial, foram os dados, porque durante esse período todo mundo foi ajudando a validar, a melhorar os lançamentos no sistema, né, que a gente sabe que um ponto muito importante do dado que está no painel é o que está no sistema processual, lá, o que a gente lança, né, de movimentação. E agora, com a ampliação dos tribunais, né, 12 gabinetes novos esse ano, essa telinha inicial aqui ia ficar um pouco espremidinha, era o primeiro ponto. A gente não ia conseguir aí ajustar, a gente conversou bastante dentro da equipe, e a gente achou que não ia ficar bom acrescentar todos os 12 gabinetes. E a gente, nesse tempo, a gente trabalhou com os painéis do primeiro grau, das varas e dos juizados, que já foi construído num formato um pouco diferente, e aí a gente foi reconstruir o do tribunal para um formato bem parecido com o das varas e dos juizados, que é o que hoje a gente vai apresentar. Essa mudança, além de visual, do menu inicial que muda, ela também tem outras mudanças bem interessantes de filtro, de dados. A gente tem agora mais dados do que vocês tinham. A Kátia vai mostrar em maior detalhe cada um, né, dos filtros novos, enfim, o que a gente tem de dado novo. E só no final, eu já vou parar, porque, na verdade, o que interessa aqui é a apresentação da Kátia. E aí eu só queria, assim, no final, a gente pode abrir, assim, para vocês perguntarem, mesmo o pessoal que está no online pode mandar pelo chat, dúvidas sobre o painel, sobre as funcionalidades do painel. Né? Especificamente, assim, filtros, que tipo de dados, se esse dado tem ou não tem, né? Aí a gente consegue, no final, parar um minutinho para falar sobre isso, né? E depois, quem quiser do presencial, aí eu vou pedir desculpa para quem está no online, mas aí vai ser exclusivo do presencial, que puder, a gente pode depois ficar um pouquinho mais daí para falar sobre dados, né? Alguma questão que vocês identificam de dado mesmo, o meu gabinete, um problema com determinado dado, porque daí é meio que a gente vai colher aí de vocês e a gente leva para trabalhar, tá? Aí, né, essa parte é só para quem está aqui. Certo? Obrigada, gente. Mais uma vez eu vou passar para a Kátia. Na tela, o painel. No canto superior direito, vídeo da sala. Não precisa de microfone. É aqui. Página inicial da movimentação processual Tribunal Segundo Grau. Boa tarde a todos. Esse daqui, então, não sei quem estava conectado, viu que estava compartilhada essa tela, né? O novo visual do painel de movimentação processual do tribunal.
Então, assim, uma primeira alteração é que naquela versão anterior, a página inicial era o filtro para selecionar a unidade, né? E aqui, além do filtro da unidade, é possível escolher a primeira visualização que você, a visualização desejada. Então, a seleção de unidade continua aqui na página inicial, mas num formato diferente. Então, aqui nós temos um filtro com todos os gabinetes, e aí só basta selecionar o gabinete desejado, e o gabinete selecionado, ele aparece aqui para indicar qual a unidade está Kátia, selecionada. passa o mouse nos itens. Também é possível, nessa primeira página, selecionar o período desejado, né, da análise dos dados. Então, nós fizemos um agrupamento aqui dos até 12 meses, que abrindo aqui com essa setinha para baixo, aparece os 12 meses anteriores da data do processamento, que aqui no caso é 13/9, que ocorreu. Já aproveito para esclarecer que os dados são atualizados com o dia 15 e último dia de cada mês. Então, esse mês, excepcionalmente, nós atualizamos no dia 13 em razão da redistribuição e da inspeção, porque o CJF precisava dos dados após a redistribuição. Então, assim que finalizou a redistribuição, nós atualizamos os dados. E aí, como era só 2 dias de diferença para o dia 15, então nós encerramos essa quinzena no dia 13 para o tribunal. E agora a próxima atualização vai ser com os dados do dia 30 de setembro, que é publicado entre o dia 10 e o dia 15 do mês subsequente. Isso depende, claro, do dia útil que cai o dia 1º e do número de feriados que tem. Por exemplo, novembro, que a gente tem um número grande aí de feriados, aí a gente vai voltar no dia 6, né, do feriado. Então, é dia 6 que vai começar todo o processo da SET, para depois que a SET liberar, nós disponibilizarmos os dados. Então, novembro, possivelmente, é um mês que a gente chega no limite do prazo para publicação. Então, nosso prazo é dos dados do dia 30 entre o dia 10 e o dia 15, e os dados do dia 15 entre o dia 20 e 22. Nós temos trabalhado com a SET essa questão da temporalidade, né, de atualização para reduzir, mas ainda precisa de alguns ajustes aí na base de dados para que a gente consiga reduzir essa temporalidade. Mas isso está no nosso radar para que a gente consiga chegar num D-1. Então, a nossa meta é que hoje nós tenhamos os dados de ontem. Esperamos que em breve alcancemos essa meta. E aí, aqui no período, aí fechando aqui, se quiser, por exemplo, selecionar os 24 meses, então tem que selecionar os 12 mais de 13 a 24 para somar os 24 meses. E abrindo aqui também é possível selecionar meses salteados, tá? Só alguns meses específicos. Então, aqui eu vou limpar o filtro aqui do gabinete, tá? Para deixar todos, para não ficar expondo dados de ninguém. E então aqui, a partir dessa página inicial, nós podemos os relatórios, temos os relatórios de entradas, que englobam os distribuídos, os redistribuídos, entradas por redistribuição, os recursos internos, que são os embargos e os agravos interpostos, os processos recebidos da instância superior, que são os que retornam do STF e STJ, os reativados, que estavam arquivados e foram reativados, e os que tiveram levantamento de sobrestamento. Aí, nas saídas, temos os relatórios baixados definitivamente, que são os remetidos à origem, ou arquivados, né, os originários que são arquivados, os baixados por incompetência, os encaminhados a outra unidade por redistribuição, os remetidos à instância superior e sobrestados. Na visualização de acervo, eu vou deixar para demonstrar quando eu estiver lá dentro, porque ele está resumido aqui, só o agrupamento. E na produtividade temos os acordos, as decisões terminativas, os recursos internos julgados, acordos homologados, tutelas e decisões interlocutórias e os despachos. Vou começar pela página de entradas e nós vamos navegando para que vocês possam ter a visão de todas as abas e funcionalidades.
Então, clicando em qualquer área aqui das entradas, ele direciona para a página de entradas. Na tela, a página. Bom, aqui está várias unidades selecionadas, porque estão todos aqui, mas selecionando aí, por exemplo, uma coisa que pode surgir dúvida. Se você selecionou todos aqui e não sabe qual o outro que está selecionado além do seu, você pode utilizar essa funcionalidade de limpar filtros, que ele retorna para o padrão que o painel está publicado. Só que sempre atentar que quando utilizar o botão limpar filtros, ele limpa todos os filtros que vocês fizeram. Então, tem que refazer todos os filtros. Então, aqui é possível selecionar o gabinete. Também é possível selecionar, por exemplo, vou pegar um gabinete aqui, do 23. É possível selecionar os processos desse gabinete que estão vinculados à sessão ou à turma. Kátia preenche diversos filtros. Também temos aqui um filtro de sistema, que é possível selecionar só os sistemas, os processos do PJE e CIAPRO. Nesse ponto, eu aproveito para esclarecer que sabemos que o grau de virtualização do tribunal ele está bastante elevado, faltam pouquíssimos processos para serem digitalizados. Só queria esclarecer que na estatística é considerado o sistema que o processo recebeu a última movimentação processual. Então, tem alguns processos que foram digitalizados, mas ainda não foram movimentados no PJE com um movimento de relevância estatística. Então, por isso que ainda está constando CIAPRO no PJE, mas assim que ele é movimentado no PJE com um movimento de relevância estatística, ele altera o sistema para PJE. Bom, o filtro de período é o mesmo lá da página inicial, então se você selecionou um período na página inicial e quer alterar, pode ser alterado por aqui. Eu vou deixar esse por último. Aí temos o filtro de classe, que possibilita pesquisar classes específicas. Por exemplo, aqui está a lista completa de classes da tabela de classes do CNJ, mas é possível digitar uma parte da palavra, por exemplo, apelar. Ele traz tudo que tem apela, e aí você pode selecionar os itens desejados. Se você deseja selecionar mais de um, tem que segurar a tecla Ctrl e então seleciona os itens desejados. E aí, para limpar, pode limpar aqui ou desselecionar os itens que foram marcados. Também temos uma opção de classe de origem. O que significa classe de origem? É a classe que o processo tinha lá no primeiro grau. Isso, claro, que tem que estar cadastrado no sistema. A gente identificou, junto com a SET, que está com algum probleminha aqui nessa classe, eles não estão conseguindo, está com uma dificuldade de identificar essa classe no PJE na origem. Então, a gente está trabalhando, eles já iniciaram esse tratamento e nos próximos meses aí já vai estar corrigido. Mas, então, só para vocês saberem que tem uma pequena inconsistência aí, porque a SET está trabalhando nessa correção. Então, por exemplo, um processo, vamos supor, você quer saber quantas apelações... Ela digita apela. Então, seleciona aqui, ó, quantas apelações tem relacionar que a classe na origem seja improbidade. Então, eu digitei aqui impro, aí ele trouxe ação civil de improbidade. Então, nós temos 3 ações que a classe aqui no tribunal é apelação e a classe na origem é ação civil pública. Limpa os filtros. E aí tem várias opções que vocês podem utilizar conforme a necessidade de vocês. E temos também o assunto. Aqui, isso é uma melhoria que nós trouxemos para esse painel, que no painel anterior, no assunto, ele só trazia o assunto principal. E aqui ele está buscando todos os assuntos do processo. Então, se o processo tem 10 assuntos, ele busca em qualquer posição que o assunto esteja cadastrado. Vou utilizar um exemplo aqui, por exemplo, medicamentos. Isso aqui é um assunto relacionado a medicamentos. Se você digita aqui, aí ele traz todas as opções de assunto que tem com esse termo e você pode selecionar para identificar quais são.
vocês observam que tem o mesmo assunto com códigos diferentes. Isso daqui é porque na tabela do CNJ ele está vinculado a hierarquias diferentes. Por exemplo, um está com saúde, esqueci o nome, mas o direito, não é o caso aqui, mas é o saúde suplementar e saúde pública. Então, aí o assunto se repete. Ele traz exatamente a tabela de assuntos lá do CNJ. Depois eu posso demonstrar a tabela só para que todos tenham conhecimento. Um facilitador que tem aqui é esse grupo assunto. Por exemplo, se você quer um assunto, você sabe que é relacionado a direito ambiental. Aí pode selecionar aqui o direito ambiental, e isso, claro, que segue a hierarquia da tabela do CNJ. Então, na tabela do CNJ, os assuntos que estão vinculados ao direito ambiental, ele apresenta aqui, tá? Então, aí eu posso selecionar ambiental, aí ele reduz o número de assuntos disponíveis, que só traz os relacionados a esse tema. E também uma outra inovação que nós estamos trazendo para esse painel é a possibilidade de consultar partes. Então, aqui nas partes, ele está trazendo todas as partes do processo e todos os polos. Então, é preciso atentar, se vocês desejam, a parte no polo ativo ou passivo, que faz diferença, né? Por exemplo, eu quero quantos processos tem o polo passivo, o INSS. Tem muitos INSS cadastrado de diversas formas. E isso é uma questão do PJE, né? Que quando o advogado vai cadastrar o processo, ele é livre o preenchimento. Então, cada um que preenche de uma forma gera um registro diverso. Então, dá uma dificuldade de pesquisar, porque se tiver um espaço a mais, já é um registro, já tem diferença no registro. Então, nós fizemos um agrupamento aqui com os grandes demandantes, buscando termos, né, que englobe os conselhos, o INSS, a Caixa, a União, a Fazenda, e aí tudo que sobrou está em outros. Se vocês sentirem necessidade de outros entes que tenham muitos processos que facilite o agrupamento, é só encaminhar um e-mail para a estatística que a gente submete e avalia a possibilidade de inserir. Então, tem essa inovação também nessa versão. E aqui na página inicial, ele está apresentando... desculpa. Os relatórios disponíveis aqui na entrada, né? Então, nós temos aqui ele está por padrão, apresentando o total de distribuídos e redistribuídos, mas vocês podem desmarcar e selecionar só o desejado, só os recursos internos interpostos, só os reativados, ou todas esses relatórios. Então, vocês podem utilizar conforme a necessidade de vocês. Nós deixamos os redistribuídos, entradas por redistribuição e distribuídos, que é o padrão de entradas. Abaixo dos filtros, um gráfico. Aí, nessa página inicial, temos aqui essa visualização que apresenta os últimos 12 meses, a evolução dos últimos 12 meses, com o total do tribunal, né? Tribunal, porque estão selecionados todos os gabinetes. A média mensal do tribunal e a média por unidade. Aí, se eu seleciono somente, vamos supor, os gabinetes da primeira turma. Então, aí aqui nós temos... Vou pegar... Só 41. Aqui, nesse filtro, ele está por ordem do número do gabinete. Depois tem uma outra visualização, está aqui por ordem de turma, que eu vou demonstrar em breve. Aí, aqui é o total da primeira turma, com a média da turma, né, e o total, e a média por unidade. Uma nova funcionalidade aqui por isso que nós achamos importante a apresentação, né? Além de todos esses filtros, é a forma de navegar no painel. Então, nós temos esse botão aqui, alternar na visualização. Se vocês acharem que o termo não está bom, tiver uma sugestão também, sugestões são bem-vindas. Então, alternar visualização, nós temos a opção de evolução mensal, que é aquela visualização que nós estávamos, o quantitativo por demandante, quantitativo por unidade,
quantitativo por classe e assunto pesquisado e a lista de processos. Eu vou passar por cada um para que vocês possam visualizar e eu demonstrar como funciona. Então, a evolução mensal é essa que nós estamos. Aí temos o quantitativo por demandante, que ele traz o quantitativo aqui do agrupamento, né, dos grandes demandantes e por parte. Aqui está selecionado o polo passivo, que eu selecionei lá quando eu estava fazendo o filtro, então ele está trazendo todas as partes do polo passivo. Eu posso colocar só o ativo também, tá? E aqui no final ele traz a quantidade de processo, porque se a gente seleciona todas as partes aqui, a gente vê que se a gente somando isso daqui não vai dar 7.607. Mas isso daqui é a total de processos, porque uma parte tem, um processo tem várias partes. Então, aqui embaixo ele traz o total de processos, e aqui quantas vezes aparece o INSS, a Caixa, a União. Então, esse é o visual do quantitativo por parte. E sempre aqui na parte superior aparece o relatório que está selecionado. Por exemplo, aqui está distribuídos e redistribuídos. Se eu vim aqui marcar também agravos e recursos interpostos, ele soma aqui, para que fique sempre visível para o usuário o que está selecionado. Em preto, os filtros selecionados. O outro visual que nós temos é o quantitativo por unidade. Aqui eu selecionei só os gabinetes da primeira turma, mas eu posso desmarcar aqui e ele vai aparecer todos, né? E aqui eu estou com distribuídos e redistribuídos. Se eu marco todos aqui, também ele apresenta todos os relatórios com quantitativo e uma totalização. Tabela na tela. E aqui ele está observando a ordem da turma, diferente daqui de cima que apresenta a ordem do gabinete, que é como o painel é publicado externamente também, então para o usuário é difícil saber que o 41 é da primeira turma, então aqui a gente fez uma visualização por turma. Temos o quantitativo por classe e assunto, que aqui é quantos processos tem em cada assunto. Depois a gente vai diminuir aqui para ficar aparecendo, mas aqui é o assunto e o quantitativo por cada assunto. E quantos por classe. Aqui está selecionado, mas eu vou desmarcar aqui. Aí aqui quantos processos tem por classe. E claro, sempre observando os filtros selecionados. Aqui no caso, não tem nada selecionado. Então, agora se eu vier aqui e selecionar um assunto específico, ele vai trazer só quantas classes e assunto, quantos processos tem de classe e assunto com esses filtros aplicados. Kátia, troca a visualização. E aqui a lista de processos. A lista de processos é aquela opção que vocês utilizam bastante para exportar processos. Então, nós colocamos aqui as principais colunas, né, que são utilizadas por vocês, classe. Aqui aparece só o assunto principal, mas tem uma coluna que aparece os assuntos do processo. Então, aqui ele traz só o código, porque aí ficaria inviável colocar, porque tem processo que tem 8, 10 assuntos, aí descrever todos ficaria inviável. Então, aqui traz só o código. E aí, o polo ativo e o polo passivo principal do processo e o valor da causa. Tá? E aí, é possível exportar essa listagem. Então, estando aqui nessa visualização, listar processos, clicando nos 3 pontinhos, exportar dados, exportar, ele gera um arquivo Excel que vocês podem trabalhar. Ele está pesquisando aqui, gerou. Ela clica no arquivo baixado. É o momento que eu vou... No Excel, a tabela. Esse daqui é o arquivo que é gerado, e aqui ele traz os filtros que estão aplicados. Bom, é isso. No final, se vocês tiverem dúvida, vão anotando aí que no final a gente esclarece tudo. Então, essa é a página de entradas. Agora, para eu ir para a próxima página, eu posso voltar aqui para o menu inicial. Voltando aqui, eu fiz muito rápido. Nesse botão, a bolinha, a setinha dentro da bolinha, eu retorno para o menu inicial. Ou você pode vir nessa setinha para a direita, que ele vai para a próxima visualização, que são os baixados.
E aí vocês podem observar que tem as cores, né? Sempre essas cores, elas são replicadas nas páginas para criar essa identidade. Então, azul para entrada, vermelho para saída, verde tá o acervo e esse amarelo a produtividade, que são as mesmas cores que estavam no relatório anterior e nós mantivemos para não ser traumática, muito traumática essa mudança. Então, aqui nas saídas, nós temos os mesmos filtros lá do outro relatório, eu só vou detalhar aqui quais são os relatórios, né? Então, nós temos os baixados definitivamente, baixar por incompetência, redistribuídos saída, remetidos à instância superior e os sobrestados no período. E, no mais, é tudo igual nessa página. E aqui, vocês podem observar que apareceu mais uma seta, né? Nessa página anterior, você só vinha para a direita ou voltava para o menu. Aqui você pode ir para a esquerda, que volta para a entrada, ou para a direita, vai para o próximo relatório, que é a produtividade. Na tela, a página citada. A produtividade, ele tem alguns filtros diferentes, que eu vou me atentar a eles, só o que tem de diferença aqui. Então, nós temos a possibilidade de selecionar o ano da distribuição, então eu quero saber só a produtividade, em relação à produtividade dos últimos 12 meses, que é o que está selecionado, quantos tiveram o ano da distribuição em 2012? Ou em qualquer outro ano, em 2023. Então, temos aqui a possibilidade de analisar a partir do ano da distribuição e também por magistrado, tá? Porque pode acontecer, principalmente quando tem convocado, vamos pegar um convocado, Tonilson. O doutor Denilson Branco. Ele já passou por diversos gabinetes no período que ele está aqui no tribunal, né? Então, aqui ele soma a produtividade em todos os gabinetes que ele atuou. Vou aproveitar aqui para esclarecer que esse gabinete 23, Dr. Marcelo Saraiva, não é a produtividade do Dr. Marcelo Saraiva, é desta unidade gabinete 23. Aqui é só o descritivo de quem está nesse gabinete no momento, porque a base é com base no Código da Serventia. O Código da Serventia é o gabinete 23. O gabinete 23, e aí o descritivo é quem está na titularidade no momento. Então, temos aqui essa opção de pesquisar por magistrado e os demais filtros é igual aos outros. Agora, eu vou aqui em alternar a visualização, porque nós temos uma visualização diferente aqui, que é o quantitativo por magistrado. Então, aqui, ele estou com o Dr. Denilson, mas eu vou desmarcar. E aqui a gente tem o quantitativo de produtividade por magistrado. E aqui também posso selecionar, aqui nós estamos com acordos, decisões terminativas e acordo homologado selecionado, mas eu posso selecionar tudo, e como no outro, aí ele aparece aqui no quadro, a quantidade de cada relatório e o total. Tabela na tela. Bom, em relação à produtividade é isso. Agora eu vou para o próximo, aqui navegando com a seta para a direita. Nós temos o acervo. No acervo, nós temos mais opções de filtro. Então, a partir daqui, nós podemos filtrar. Eu vou passar em todos aqui no acervo, como tem mais. Então, tem todos que nós já tínhamos lá, né? Unidade, órgão julgador, sistema, período. Relatório eu vou deixar para o final. Classe de origem, ano da distribuição, já tivemos. Grupo de assunto, assunto pesquisado, parte, tudo igual. O que temos de diferente aqui? O ano da distribuição, que tinha lá na produtividade, temos aqui também, que é bastante solicitado para nós, né? Quantos processos eu tenho no meu acervo com o ano da distribuição anterior a 2020. Então, você pode selecionar tudo e desmarcar o que é 23, 22, 21. Então, tudo que sobrou para trás é anterior a 2020. Aí, desses, quantos são pendentes de primeiro julgamento? O processo está pendente de primeiro julgamento? Sim. Então, esses são os pendentes de primeiro julgamento. E disso, quanto está concluso? Concluso? Sim. Então, esses estão conclusos. Aí, aproveito para esclarecer em relação à conclusão, que o processo ele é contabilizado como concluso do momento que registra o movimento conclusão até que receba o movimento
da hierarquia de julgamento. Então, se o processo teve a fase de conclusão, está incluído em pauta ou aguardando sessão, ele ainda continua concluso. Ele vai deixar de ser concluso a partir do momento que houver o registro do movimento de julgamento, uma movimentação processual da hierarquia de julgamento. Julgamento, decisão ou despacho, tá? Qualquer um desses retira da conclusão. Vou limpando aqui para não interferir muito os filtros. E aí temos também a possibilidade de consultar os processos localizados em secretaria, na contadoria ou com remessa externa. Com relação à localização, a estatística ela está considerando uma tabela de DEPARA que nós trabalhamos em conjunto com a AGES. Então, foi um trabalho que nós fizemos lá em 2019, e se pode acontecer de ter ter alguma coisa nova que está de fora aí, nós temos observado, mas se vocês identificarem alguma inconsistência, podem reportar por e-mail também, que nós analisamos e, se necessário, nos reunimos com a AGES para rever essa tabela. Também é possível consultar os processos que têm marcação de prioridade, de tutela e réu preso. Então, esses filtros, eles estão disponíveis aqui no acervo. E no relatório de acervo, nós temos a opção de tramitação total, que engloba a tramitação líquida e o sobreestado. Então, se você quer só a tramitação líquida, só desmarcar os sobreestados, que ele traz só a líquida, ou só consultar só os sobreestados também. Abrindo aqui nessa setinha, aí nós temos outras opções de relatório. Então, aqui nós acabamos seguindo, são as mesmas opções que tem lá naquele relatório anterior, e muitas itens que tem aqui, nós trouxemos do relatório da inspeção para cá, porque hoje nós temos aquele relatório da inspeção com atualização mensal que nós publicamos todo mês, mas antigamente não tinha. Então, se também isso daqui nós estamos abertos a sugestões, se houver algum relatório, que nós temos a Yolanda, que é do gabinete do Dr. Toru, que está aqui presencialmente, já conversou com a gente sobre a necessidade de um relatório de os processos que estão com remessa em diligência, e nós podemos estudar junto com a SET, se a gente vê se a gente já tem o relatório pronto, é só incluir, ou caso contrário, nós vamos estudar os parâmetros e incluir o relatório aqui. Então, temos aqui disponível hoje tutelas provisórias pendentes, embargos e agravos pendentes, processos com pedido de vista fora do gabinete, acórdãos pendentes de lavratura por relator, pendente de lavratura do acordo com o relator do processo, pedido de vista no gabinete. Aqui. Processos, esse daqui é uma questão que tinha lá no relatório da inspeção, por isso que ela está aqui. Processos com liminar deferida, sem julgamento, concluso há mais de 60 dias, e processos com liminar deferida há mais de 90 dias e concluso. Com processos com juízos de retratação, pendentes com o relator, e processos com tutela sem análise, conclusos há mais de 10 dias. Temos também processos com tramitação na Polícia Federal, são poucos aqui no segundo grau, mas tem, e os processos em tramitação na instância superior. Tá? Então, temos essas opções disponíveis aqui nos relatórios, e em relação às visualizações do acervo, são as mesmas que nós já tínhamos apresentado. Então, nós temos a evolução, o quantitativo por demandante no acervo, que acreditamos que possa auxiliar vocês, o quantitativo por unidade, então é o acervo, né, por unidade. Então, pegar aqui, vou pegar só a tramitação, pegar aqui a tramitação total, então nós temos aqui o acervo por unidade. E aqui também é possível ordenar, né, por ordem crescente ou decrescente aqui. Clicando só como eu fiz, clicando aqui no título, ele ordena pelo total ou pelos sobreestados, por quantidade. Então, vocês podem trabalhar conforme a necessidade. O quantitativo por classe no acervo, então aqui, classe e assunto, né? Então, quantos processos no acervo tem com
com cada classe e com cada assunto. Isso facilita bastante, que é uma demanda que a gente recebe, e o objetivo é que o painel responda às necessidades de vocês. Então, quantos processos eu tenho no meu acervo com o assunto lavagem de dinheiro? Então, selecionando aqui o assunto lavagem, pode vir aqui, né? Vir aqui no filtro, selecionar lavagem. E aí você vai ter aqui o Opa, não selecionou. Kátia digita Lavag. Peraí. Em um retângulo verde, os filtros. Abaixo dele, 2 tabelas com os dados selecionados. Bom, peraí, deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixar em branco aqui, que aí ele funciona. Agora vai. Lavagem. Aí ele vai trazer aqui. Opa, só selecionar aqui, né, todos. Aí ele traz todos os processos do acervo com o assunto lavagem, qual a classe. Claro que aqui no quantitativo, ele traz a quantidade de processo, mas se nós formos na lista de processo, ele não vai apresentar os processos sigilosos. Se o processo tem sigilo, ele apresenta aqui no número do processo sigilo e assim também nas partes. Processo sigiloso não apresenta parte. Kátia mostra os processos sigilosos na tabela. Bom, no mais, funciona igual os outros. Deixa eu só voltar aqui, quantitativo por classe, e a lista de processo, que também traz aqueles mesmos campos que nós apresentamos anteriormente. Depois aqui, deixa eu voltar, nós já passamos, a gente já passou por todas essas, e eu vou aproveitar para voltar aqui para o sumário para mostrar para vocês as próximas visualizações que nós temos, que é uma análise, né, do acervo. Então, ele compara o fluxo de entradas e saídas, o fluxo de primeiro julgamento, de recorribilidade e do grau de virtualização e a taxa de congestionamento. Então, e uma outra observação, que nós temos também uma opção de resumo. Essa aba resumo, ela também está aberta aqui, ó, tem uma aba resumo aqui, vocês podem entrar por aqui também. Então, aqui no resumo, vocês têm uma visualização com as entradas que tem os distribuídos, é um fluxo de casos novos, né? Então, tem o total de distribuídos com redistribuídos entradas, subtraindo a saída por redistribuição. E aqui está apresentando os 12 meses, que é o período indicado, mas eu posso selecionar todo aqui. E aí, nós temos um resultado aqui de casos novos, né? Por que a dúvida? Por que o negativo? O negativo significa que teve mais saída por redistribuição do que entrada. E esse é uma peculiaridade desse ano, né? Porque como nós tivemos os novos gabinetes, nós tivemos um volume muito grande de saída por redistribuição. Temos as saídas aqui, que soma o total de baixados, ele está somando os baixados definitivamente com os baixados por incompetência. O acervo, aqui na tramitação total, soma a tramitação líquida com os sobrestados. E na produtividade, os acordos e decisão exterminativa, os acordos homologados, o agravo e os embargos, e isso daqui soma o total de julgamentos. Naquele painel anterior, nós só tínhamos o total de julgados, que era esse total aqui. E aí tinha lá em cima os quadrinhos, né? Quanto era monocrática, quanto era colegiado. Então, nesse painel, eu acho que eu não passei. Aí a gente possibilitou que seja realizada a análise separadamente de cada um dos relatórios. Bom, voltando aqui no resumo. Então, essa daqui é a aba resumo, que também está disponível, e a partir dela também é possível chegar nos relatórios, tá? E agora eu vou passar aqui nos fluxos de entrada, de julgamento e recorribilidade. Então, aqui nessa fluxo de entrada e saída, ele faz um demonstrativo entre as entradas e saídas. Aqui estão marcadas todas as entradas e saídas, e no título ele diz aqui quais os relatórios marcados, mas vocês podem abrir aqui e selecionar alguns só. Por exemplo, eu quero só comparar distribuídos
com redistribuídos entrada e o redistribuído saída. Então, aqui nós temos que houve mais entrada do que saída nesse gabinete, né? E o saldo aqui é de 181 processos nesses 12 meses. Gráficos na tela. Depois, bom, aí esse daqui é só um fluxo, né, que faz esse demonstrativo. E aí o próximo é um fluxo de primeiro julgamento. Aqui está comparando os casos novos, que é aquele fluxo anterior que nós temos, com o primeiro julgamento. Aqui lá na produtividade, ele considera todos os movimentos de julgamento. Então, se o processo recebeu o primeiro julgamento e mais os embargos e votou, ele está contabilizando todos, porque é a quantidade de movimentos de julgamento. Enquanto aqui, ele faz um comparativo só entre a entrada e o primeiro julgamento do processo. Kátia, muda a página. Temos aqui a recorribilidade, que compara os recursos interpostos com os recursos julgados, e o grau de virtualização. Hoje pode parecer que não faz tanto sentido, mas é importante, assim, administrativamente, é importante ter esse demonstrativo, né? A gente não finalizou ainda, temos uma resolução do CNJ para cumprir, para que o tribunal esteja 100% virtualizado, ainda restam alguns processos, e aqui nós temos a evolução. Vocês estão vendo que ele está pensando aqui, está carregando, mas ele vai gerar aqui uma evolução. Então, sempre que tiver com essa bolinha rodando, significa que ele está pesando, está buscando. Pode ser alguma inconsistência lá na base dos relatórios, alguma inconsistência não, alguma trava, né, lá na base do relatório, devido ao volume de pesquisas, mas ele vai trazer. Vou colocar um período menor aqui. Eu refiz a pesquisa, vai continuar a começar de novo. À direita da tela, grau de virtualização ao final do período, 99,83%. O Matheus está conversando aqui e não prestou atenção que eu passei pela produtividade. Ai, voltou. Apareceu. Olha, aqui aparece a evolução do acervo aqui nos últimos 12 meses. Bom, Matheus, eu vou voltar aqui, ó. Produtividade, eu até falei do magistrado, que dava para pesquisar pelo magistrado. Tá lembrando? Kátia abre a página de taxa de congestionamento. E, por fim, temos aqui a taxa de congestionamento por unidade. Então, aqui nós estamos trazendo a taxa aqui no último período selecionado. Então, se você quer uma taxa de um período anterior, você pode selecionar o período que você deseja aqui, que ele vai buscar. Mas nós colocamos por padrão de apresentar o último período selecionado, que é o mesmo critério adotado no acervo. Então, aqui ele traz a taxa de congestionamento total, que inclui os sobreestados, e a taxa de congestionamento líquidas. Qual é o cálculo que utiliza aqui? Ele observa o acervo em relação aos baixados nos últimos 12 meses. Só numa alteração que nós fizemos em relação ao painel anterior aqui, que nós estamos adotando o mesmo critério do Justiça em Números, que é o critério adotado pelo CNJ por um motivo, para que isso reflita o que está no painel do CNJ. Até aproveito esse momento, que não sei se todos conhecem, que o CNJ tem a base DataJude, chama, que é a base estatística do Poder Judiciário, que tem estatística de todo o Poder Judiciário, Justiça Federal, Estadual, Militar, Trabalhista. Então, imaginem o tamanho dessa base. E nós, desde 2020, nós estamos trabalhando com o CNJ aí na construção dessa base, e do ano passado eles passaram a publicar um painel. Se nós compararmos, aqui eles estão na posição de 30/6 ainda, porque os tribunais mandam os dados, eles têm que processar tudo isso para publicar, então aqui ainda está em 30/6.
Se a gente comparar, dá uma diferença. Vou até pegar aqui para a gente ver, ó, ele está dizendo que o TRF3 no segundo grau tem 290 mil em 30/6. Se nós virmos aqui no acervo do nosso painel, em 30/6 de 23, nós tínhamos... Deixa eu limpar os filtros aqui. 30/6, 213 mil. Não, 213 não, porque tem que... 332 mil, peraí, aqui, pronto, 269 mil, então dá uma diferença de quase 20 mil processos. Nós estamos validando, até apresenta esse painel para vocês, ele está disponível aqui na página da estatística, painel DataJude, que vocês podem consultar também, e se tiver condições de ver, identificar a diferença, podem nos enviar, porque nós estamos trabalhando em conjunto com o CNJ para melhorar essa base. O mesmo trabalho que nós estamos fazendo aí com a nossa base, ainda temos que melhorar a base do CNJ também, porque todo esse painel, essa base, ela vai ser a base de cálculo do relatório Justiça em Números, que é apresentado para toda a sociedade. As metas esse ano já serão calculadas pelo DataJude, então é importante que essa base reflita a realidade do tribunal. E nós estamos trabalhando e contamos com o auxílio de vocês aí na medida do possível. Então, aqui na taxa de congestionamento, ele está buscando os indicadores lá do Justiça em Números, então essa taxa tem que refletir a mesma lá do painel do CNJ. E, bom, essas são as principais funcionalidades do painel. Nós vamos publicar hoje à noite, então a partir de amanhã, durante a noite já vai estar disponível para consulta. Contamos com a participação de todos para que possam consultar e se tiver alguma manifestação, pode enviar para o e-mail da estatística, que é estatística.trf@trf3.jus.br. O e-mail está disponível aqui na página da estatística, aqui, ó. Vou até entrar aqui na página para que todos possam acompanhar. Então, aqui na página do tribunal... Página do TRF3. Tem um ícone estatística que tem todos os painéis. O painel do segundo grau tem aqui no acesso público e no acesso interno. Qual a diferença do público e do interno? Que no público não possibilita extrair a listagem em Excel, enquanto no interno possibilita, por uma limitação ainda técnica da ferramenta, da versão que nós estamos utilizando, tá? Então, para extrair em Excel tem que ser no interno. Se não precisar, pode consultar tanto no público quanto no interno, que o painel é o mesmo. Ela desce a página. E aqui Tela tem preta, um logo e-mail para TRF3, contato. Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica, ADEG, Divisão de Estatística e Gerenciamento de Dados Estratégicos, DG, e-mail estatísticatrf@trf3.jus.br.